Salve, jovem mancebo e manceba, como você tá? Vocês estão bom? Então tá bom. Eu venho aqui gravar esse vídeo porque eu fiz uma publicação há 2 dias atrás e eu cometi um erro muito grave de publicar e o código não ficou muito bem legível. Algumas pessoas gostaram, conseguiram pegar o código, ótimo. Outras ficaram em dúvida do porquê que eu montei daquela forma. Então eu vou mostrar para você por que é a melhor forma e como eu montei aquele código para você conseguir usar ele também nos seus relatórios de Power BI para trazer data e hora de atualização. Vamos lá. Eu estou aqui no meu relatório do Power BI. Esse meu relatório não tem data e hora em nenhum lugar, mas eu quero colocar uma data e hora bem aqui. E eu quero que essa data e hora que vai aparecer aqui seja data e hora de Brasília. Mas para quem já faz atualizações e já possui uma data e hora já montada para trazer do seu relatório, às vezes vai se deparar com o seguinte problema. Quando ele atualizar, ele vai trazer data e hora, talvez com 3 horas à frente ou com 3 horas atrás, ou fuso horário diferente. Já aconteceu comigo das duas formas. Ele me trazer 3 horas à frente, que seria o horário de Greenwich, e me trazer em horários completamente diferentes. 2 horas para frente, 2 horas para trás. Já aconteceu algumas vezes assim. E quando eu fui pesquisar, eu tinha descoberto na época que conforme o servidor que o Power BI Services aloca a sua atualização, ele traz o horário do servidor. Se você colocar dentro da sua linguagem M, date time local now, para trazer data e hora do local, do servidor. E isso causa essa divergência de data e horário da atualização. Então existe uma forma de você corrigir isso. E a gente vai corrigir fazendo isso aqui juntos. Primeiro, por que ele traz essas datas e horas diferentes? Porque ele traz datas e horas conforme o horário de Greenwich. O horário de Greenwich é o quê? É uma linha, na verdade, o mundo, se você não sabe, o mundo é dividido em 24 fusos horários. E o horário de Greenwich é o horário zero, é o ponto zero, é a linha onde divide o mundo no meio. Então, se você andar para o lado direito, você vai acrescentar horas. Se você andar para o lado esquerdo do mapa, você vai diminuir horas. E é aí onde é que causa o seguinte problema. O horário de Brasília, o nosso horário de Brasília, ele é o horário UTC de Greenwich menos 3. Então a gente está 3 fusos horários para a esquerda. E normalmente, agora que está acontecendo bastante, parece que todos os servidores estão pegando o horário de Greenwich, horário UTC 0. Então, a gente precisa pegar e colocar o nosso relatório para atualizar no horário de Brasília. E esse aqui, cadê? Eu tenho meu relatório que está de cá. Esse aqui é o meu relatório de Power BI e esse aqui eu já coloquei ele para trazer data e hora de Brasília. E eu deixei exatamente propósito para gravar agora, nesse horário, para a gente conseguir pegar exatamente essa diferenciação de fuso horário. Então vamos lá. Vou abrir aqui, vou jogar esse relatório para cá. Vou minimizar esse. Vou abrir aqui um relatório em branco. E a gente vai construir juntos isso aqui, ó. Com Power Query aberto, a gente vai vir aqui e criar uma consulta nula. Criei uma consulta nula. E eu vou abrir o editor aqui do Power Query para ficar melhor da gente poder mexer. Provavelmente, a maioria de nós aprendeu a fazer isso aqui para trazer data e hora do sistema dentro do relatório do Power BI. Usar a seguinte função, date time ponto local now. Quando você faz esse date time local now, ele traz o quê? Ele traz data e hora do sistema. Então, se você olhar aqui, ele traz data primeiro, date time e traz o horário. Hora, minuto e segundo. Certo? Vamos converter isso aqui em data e hora em texto para ficar mais fácil a gente visualizar. Vou abrir aqui o nosso editor. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou converter para um formato legível essa data e hora. Ok? Vou colocar aqui, vou identar, vou colocar dar um enter aqui. E antes aqui, eu vou fazer isso aqui. Eu vou adicionar uma função que chama datetime ponto to text. Pronto. Vou abrir aqui parênteses. Vou identar aqui para ficar bonitinho o nosso código. Esse aqui é o nossa data e hora. E se você não sabe, datetime.toText, você converte um datetime para um texto que você quiser. Então eu vou converter esse aqui, ó,
para um format, vou colocar aqui, igual a day.mont, que é 2 M's, e ano, que é y, 4 vezes. E vou fechar o parênteses aqui e vou dar um concluído. Pronto. Esqueci de colocar a hora. Vamos colocar a hora. Para colocar a hora, você coloca ali, dá um espaço, coloca HH, 2 pontos, MM. Pronto. Trouxe hora e minuto. Quando eu faço isso aqui, eu estou trazendo exatamente o que? O horário de Brasília, que eu estou fazendo aqui agora, que é, na verdade, se eu mandar atualizar, ele vai dar outro horário. Na verdade, vai ser MM. Pronto. Minuto certinho. 23h47. Perfeito. Então, quando eu atualizo aqui agora na minha máquina, é o dia 15 de novembro, às 23h47. Mas, se eu rodar isso aqui em um outro servidor que está na Europa, ele vai trazer data e hora do sistema que está lá na Europa. Então, se for dia 16 lá, ele vai trazer o dia 16 aqui para mim, um horário que está atualizando o servidor lá, local. Então, o problema de você usar o DateTime Local Now, ele vai pegar o local do servidor e data e hora do local do servidor que está alocado para fazer essa atualização. Então, por isso que dá essa diferença de deslocamento de horário. Como é que eu faço para corrigir isso, Márcio? Aí a gente não vai usar mais o DateTime Local Now. A gente vai usar uma outra função. Então, eu gosto de abrir o Power Query porque eu consigo dar um zoom maior do que ali na barra de fórmula. Então, olha só. Eu não vou usar mais essa função. Eu vou usar uma outra. Vou usar uma DateTime Zone. Esse aqui é um grupo de funções que vai olhar exatamente o quê? Os fusos horários. Eu vou mexer com o fuso horário. Eu não vou mexer mais com data. DateTime é só data e hora. DateTime Zone, eu vou mexer com o fuso horário. Então, eu vou deslocar fusos horários ou usar o fuso horário que eu quero. Então, quando eu coloco aqui, ó, DateTime Zone, aí ele abre para mim, ponto. Ele abre essa lista aqui para mim. Eu poderia usar aqui o DateTime Zone Local Now. Só que eu vou cair no mesmo problema de usar DateTime Local Now. Vou cair no mesmo. Então, eu não vou usar DateTime Zone Local Now. Mas eu vou usar esse último aqui, ó. DateTime, na verdade nem é esse, é DateTime UTC, que não está aparecendo aqui, ó. DateTime.UTC Now. O que é isso, Márcio? Quando eu faço isso aqui, ó, e dou um concluído, não vai trazer porque eu tenho que usar a função DateTime Zone. E aqui eu estou usando DateTime. Por isso que deu esse erro. Então vou corrigir. Bom que dá o erro para você saber que se eu estou usando função DateTime, aqui em cima também tem que ser uma função DateTime. Se eu estou usando uma função DateTime Zone, aqui em cima eu também tenho que usar DateTime Zone. DateTime com DateTime, Zone com Zone. Então eu tenho que usar o mesmo grupo de funções aqui dentro. Usei? Ok. Agora ele deu. E olha que interessante. Ele está trazendo dia 16 às 2h42. Por quê? Porque ele está trazendo, na verdade, esse horário aqui é o horário do eixo de Greenwich. Então aqui é o horário que é lá no fuso horário de Greenwich, no ponto 0. Se eu trouxer só esse DateTime Zone aqui, ó, quer ver? Deixa eu fazer isso aqui para ficar mais fácil de visualizar. Quando eu faço isso aqui, ó, então eu vou declarar isso aqui, vou declarar isso aqui para a gente ficar mais fácil de visualizar. Pronto. Se eu colocar só isso aqui, ó, fica mais fácil de visualizar. O que ele está fazendo para mim? Ó, tá trazendo aqui o dia 16, o T de time está aqui e o horário, ó, hora, minuto, segundo, milésimo de segundo. E aqui ele está me informando qual é a faixa de horário que está me trazendo. Então aqui, a zona de horário aqui para mim, ele está falando que isso aqui é horário de Greenwich. E o horário de Brasília é -3. Então, como é que eu faço para trazer, Márcio, o horário de Brasília? Aí a gente pode fazer o quê? Usar uma outra função também aqui dentro, que é, vou colocar aqui, ó, DateTime Zone switch zone. O que é switch zone? Trocar o fuso horário. Switch zone é trocar o fuso horário.
Ele me pede aqui um date time e ele me pede aqui para eu informar data e hora. Se eu colocar aqui quanto que eu quero deslocar, se eu quero deslocar para a direita ou para a esquerda no fuso horário. E aí a gente vai usar exatamente para trazer o horário de Brasília. Então eu vou colocar aqui o date time zone switch. A minha faixa de horário aqui, ou seja, o meu fuso horário é esse aqui. Então esse aqui é o meu fuso horário. E ali embaixo eu vou passar todas as regras da função. Eu quero trazer aqui, eu quero andar 3 horas para a esquerda. E ele pede quantos minutos eu quero andar. 0. Vou dar aqui e pronto. Então a gente está analisando isso aqui. Então eu estou falando o quê? Pega o horário de Greenwich para mim, que é o fuso horário lá 0, e anda menos 3. Então concluído. Olha o que aconteceu. Ele trouxe para mim a data de hoje, que é dia 15, e agora são 23h52, e ele informou para mim que eu estou no horário menos 3. Ó. Então, dessa forma eu posso entrar e meio que burlar o sistema, vamos colocar assim, burlar o sistema. Eu vou pegar o horário de Greenwich, andar menos 3, que qualquer lugar que ele atualizar agora, ele vai trazer para mim o horário de Brasília. Sempre. Então, se ele atualizar lá na França, se ele atualizar em Paris, se ele atualizar lá mesmo na Europa, em qualquer lugar da Europa, da Ásia, da América do Sul, da América do Norte, em qualquer servidor que ele for atualizar agora, ele vai trazer exatamente para mim o horário de Brasília. Com isso aqui, a gente pode fazer o quê? A gente vem aqui, edita nosso código. Vou tirar isso aqui, porque aqui eu comentei aqui. Vou colocar uma vírgula aqui para ele trazer o formato bonitinho para mim. E vou dar um concluído. Pronto. Agora ele vai trazer para mim exatamente data e hora de Brasília. Perfeito, Márcio. E agora? E agora, se a gente quiser, a gente pode transformar isso aqui, porque isso aqui, na verdade, ele está trazendo como se fosse um texto. Eu vou trazer agora ele numa tabela, que aí eu posso usar essa informação para eu colocar dentro do nosso Power BI. Só que, logicamente, eu vou usar a função que eu fiz de criação de tabela. Então, vou usar um criador de tabela aqui. Ó. Eu vou colar esse código aqui. Ó. E o que é esse código que eu publiquei lá no LinkedIn? Eu fiz aqui exatamente nosso Date Time Zone, como eu tinha mostrado ali. Eu trouxe o horário de Brasília aqui. Busquei o horário agora de UTC, ou seja, o horário que está sendo agora lá no fuso horário 0. Tirei aqui menos 3, ou seja, andei aqui para trazer o horário de Brasília e deixei ele no formato de data e hora. E coloquei cultura aqui para ele sempre trazer para mim o horário certinho de Brasília, para normalmente não ficar trazendo o formato americano. E com isso aqui, com essa função que a gente fez aqui, eu transformei ele em uma lista e depois eu coloquei dentro de uma tabela. Quando eu dou um concluído, ele traz isso para mim numa tabela. E eu adicionei um texto aqui antes para fazer parte do meu texto, da minha tabela. Eu coloquei aqui um atualizado em e data e hora que está trazendo para mim. Dessa forma eu fico com essa informação aqui na tabela. Feito isso, eu dou aqui um fechar e aplicar. E aí ele vai carregar isso para mim para uma tabela. Quando ele estiver numa tabela, eu posso usar essa informação aqui, ó, e colocar ele dentro de um cartão. E esse cartão fica para mim exatamente do jeito que eu quero. Trazendo ali, ó, atualizado em, ó, tira a categoria, atualizado em 15 de novembro às 23h55. E com isso você consegue, se você quiser, você pode até criar mesmo uma medida. Eu fiz isso aqui nesse meu outro relatório. Cadê? Ele está de cá. E nesse relatório eu fiz exatamente isso. Eu criei a tabela, a tabela está criada aqui. Ó, peraí. Criei aqui, ó. Detab data atualização. E aí eu criei uma medida para trazer esse valor para cá. E a minha medida é essa medida aqui, ó. Então eu trouxe essa medida aqui. E a minha medida está um select value trazendo lá da minha tabela de atualização. E com essa medida eu posso colocar ele em todas as páginas. E aí ele fica essa data e hora da atualização aqui, ó. Bonitinho. Com isso eu posso publicar. E toda vez que o Power Query, que o Power BI Serviços atualizar meu relatório, ele vai trazer a data e horário certinho de Brasília. E acredito que dessa forma você resolve todos os problemas de atualização de relatório, para trazer a data e hora certinha para você. Tá? Faça o teste, me fala se realmente deu certo, deixa o comentário aqui embaixo.
e espero que tenha ajudado. Caso você queira, pode pausar, voltar e ver exatamente o código que eu fiz para trazer e montar essa tabela, que é um consultor de tabela. No próximo vídeo eu trago aqui para vocês um especial só de consultor de tabela, ok? Então, até mais.